Coloca para gravar agora? Já coloquei. Pode começar, vou acender aqui a luz. Corujas de Atena, Maria. Pronto, eu não estou vendo o chat, aí parece que vocês me ajudam. Tá, a gente está acompanhando aqui. Maria Clara está. Karina avisou que não poderia, Sofia não deu notícias. O Tira da Liberdade. Todo mundo aí. Voltamos, hein? Ampulhetas. Ampulheta. Isis, professora, Isis está e está dizendo aqui, estou na equipe das ampulhetas, Fran e Luísa não vão poder participar hoje por causa do balé. Tá, ok. Beleza. As sufragistas. Sufragistas. Letícia Lira está. Uma das integrantes vai faltar e outra vai ser atrasada um pouco, mas já ela tá. Certo. Tá certo, Letícia, beleza. Alfas da Noite. Alfas da Noite. Essa é nova, né? Então, Mudança de nome. Ah, tá. Ezequiel, Elielton e Rafael. Águias ainda não, Laís. Elielton está presente. Multistorianas. Sim, Vitória e Ângela estão presentes. Beleza. Multistory. Multistory. Maria Eduarda, Maria Luísa e Isabela. Não? Qual é? Multistory? É. Não, ninguém se manifestou, não. Tô olhando aqui o chat. Gente, não escrevam no chat agora não, tá? Só deixa liberado o pessoal. E, por favor, ia colocando alguma demanda aqui. Backyardigans. Breno. Só Breno. Rainer Douglas também não. Rainer nem Douglas não. Eu vou atrás deles. Peraí. Vá atrás da parte que cabe do latifúndio de vocês. Ok. Jujubas Atômicas. Lucas está presente, das Jujubas. Beleza. Oxente. Kaique, Amália, João Pedro. Kaique. Qual é isso? Kaique, Amália, João Pedro. Kaique, Amália, João Pedro. Ninguém? Não. Space Girls. Emily, Maria Vitória e Jamile. Meninas estão presentes? Vale-me ninguém. Não, ninguém. Dinastia dos Caçadores. Dinastia dos Caçadores. Ananda e Alice presente. Show. As Águias. Águias. Laís, Lorena e Thaleson. Presente. Thaleson está e eu acho que Laís também tá. Tá, Laís perguntou se já tinha sido. Pronto. As Certo. Cangaceiras. Cangaceiras estão aí? Cangaceiras me representa muito. Kathleen, né? Alessandra, só das Cangaceiras? Bom, eu tenho uma tatuagem que homenageia vocês, então sintam-se contempladas. Só tá a Kathleen aqui. A Bellatrix da História. Jonas, Luana e Stephanie. Jonas tá aqui.
Jonas está. Bastet. Bastet está Ana Júlia e Evelyn. Ambas estão. Obrigada, meninas. Gatas egípcias. Eusafora, Maria Clara e mais uma pessoa aqui. Deve ser a terceira componente, né? Todas estão. Letícia. Pronto. Beleza. Obrigada, meninas. Caçadores da História. Caçadores, Arielle está. O resto do bando não tá, não. Três Mosqueteiros. Adrian está. Davi e Daniel. Davi e Daniel estão. Eles estão aí, ali. Acho que não, senão teria manifestado, Zayo. Tá não. Serial Killers. Isadora, Amanda e Lara. Isadora está. Isadora e Silva. Beleza. Ok. Historiopatas. O que foi, Zé? A Caio. Adri falou que Davi e Daniel não vão conseguir vir. Ah, Tá. Caio e Valt estão. Eu? Valt? Valt está e Caio também. Beleza. Percebe Olho essa do presença. Papa. Marcelo e Ângelo estão. Acho que Arthur não está. Marcelo e Ângelo estão, com certeza. Liberté Féminin. Liberté tá aí. Lívia e Arielle. E mais uma pessoa. Então tá as três da equipe aí. Obrigada, meninas. Fênix. Fênix. Temos alguém? Beatriz, Lavínia e Luiz. Não. Lívia Mariane, tá? Lívia tá. Lívia tá. Tá as três. As três estão. Na verdade, o olho do papo é completo, né? Eu não pode participar. O olho do Papa. Ah, o olho do Papa tá todo mundo, Liz, do olho. Tá Arthur, tá Marcelo e tá Ângelo. Arthur tá aí. E agora, History Explorers. Samara, Laura e Rai. Samara, Laura. E Rai, Fabrício. Ah, tá, corrigindo. A Liberté só estão Arielle. É isso, Arielle? Arielle e Lívia. Ellen não está, porque o neném dela tá doente. Só pra corrigir aí, tem um ausente, sim. Tá. E History, então, tem alguém? Samara, Laura e Rai. Lício. History. Temos alguém? Não. Nesse Lício. momento estou. Fala, Zay. Daniel chegou, lá dos Três Mosqueteiros. Ah, tá. Daniel de Los Três Mosqueteiros entrou. Beldades. Alguém do Beldades? Ana Beatriz, Ana Carolina e Renan. Não. É uma equipe que vou ter que entrar em contato. Não participou de nenhuma reunião também até agora. É o terceiro MM. Pia de Odisseia. Tríade. Rainara. José está presente. Certo. Os felinos.
Átila, Camila e Alexandra. Galera, Átila e companhia estão? Não, não estão. Wikipédia. Galera de Wikipédia, Maria Rosa, Natália, esqueci agora a terceira pessoa. Mariana. Não tem, nenhuma das meninas estão. Estranho. As superpoderosas. Slime, Amanda e Fabiana. Superpoderosas. Quem é Superpoderosas? Chat aí acendeu, não foi? Slime, Amanda e Fabiana. Mas não é eles não, Lício. Não. Panthers, Warriors. Joeric está. João Lucas e Manuel. Não entraram ainda. João Lucas e Manuel estão, por acaso, além de Joeric? Estão não. O Manuel, ele vai pra academia, aí ele chega um pouco tarde. O João Lucas eu não sei. Tá. Spider-Week. Spider-Week. Alguém? Spider-Week. Vitória, Raíssa e Laralice. Professor, posso ter uma dúvida rapidinho? Tire. Esse Spider-Week é aquele filme da casa que é protegida pelo cogumelo e tal? Tem um filme que eu confesso que eu nunca assisti, mas isso aqui é baseado num livro. Eu acredito que seja. Crônicas de Spider-Week, né? Eu acho que é isso mesmo. Caramba, já assisti esse filme muitas vezes. Eu pensei que fosse alguma série também. Filme ou série, né? A equipe Rocket. Rocket, tem alguém? Cauê está. Oi, Maria Luísa e Alan. Cerberus. Luísa está. Luísa acabou de entrar. E Gabriela justificou que ia ter uma reunião no projeto de pesquisa agora à noite. Três espiões demais. Temos alguém de 3 espiões? Anne Gabriele. Anne está. Missão Impossível. Alguém do Missão Impossível está aí? Vitor está. Princesas da História. Princesas. Alguém da Princesas está? Alana, Tainá e Alice. Alice e Tainá estão. E mais quem? Uma terceira pessoa aqui que eu não... Alana. Alana, Tainá e Alice, as 3 estão. E Celina, Júlia e Yasmin, as deusas arretadas. Opa. Também Já- estão. já Tá acabou. todo mundo aí. Todo mundo aí. Obrigado, meninas. Pronto, perfeito. Só? Chamada feita. A nossa pauta de hoje é a apresentação do material pela equipe Potira da Liberdade. O material foi disponibilizado na segunda-feira lá no grupo, né, repostado hoje pela manhã. Mas antes de passar para os meninos, eu queria pedir a licença de vocês e falar um pouquinho sobre um elemento importante que não abordamos na reunião de apresentação da Olimpíada, mas é muito rápido e acredito que seja do interesse de vocês. Total, pode ir. Eu vou compartilhar aqui minha tela rapidamente, só para passar o recado, tá? Quer que eu pare de gravar aqui?
De Não, compartilhar? precisa não. Aham, deixa eu Deixa eu ver se... Tá, Zion. Não, gravar que eu continuo. Era compartilhar. Isso. Conseguem ver? Sim. Pronto. Olha, gente, é uma informação importante. Que a gente acabou compartilhando no grupo de WhatsApp no domingo, mas eu acho que é importante fazer o registro aqui para que todo mundo esteja ciente dessa possibilidade que não só a UNHB, mas outras Olimpíadas de Conhecimento permitem a vocês, né? A possibilidade de acessar uma instituição de ensino superior pública através do que a gente costuma chamar de vagas olímpicas. A Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC, a OBMEP, a UNHB, entre algumas outras Olimpíadas, elas permitem, mediante interesse das universidades, que os seus estudantes que têm bons resultados, estudantes olímpicos e olímpicas que têm bons resultados nessas Olimpíadas de Conhecimento, possam acessar cursos de graduação mediante a sua classificação nessas Olimpíadas, o que é uma excelente notícia, né? Então, nós sabemos que vocês têm esse desejo, né, de acessar a universidade, que passam uma boa parte do ensino médio voltados a esse tipo de preparação, especialmente no terceiro ano, mas ao longo de todo o ensino médio. E existe concretamente essa possibilidade de ter o acesso a uma vaga, não pura e simplesmente por meio do vestibular tradicional, que as universidades fazem pelo Enem, mas através de uma reserva de vagas, uma cota, que a gente chama de vaga olímpica. Para a UNHB, já há alguns anos que os estudantes finalistas têm a possibilidade de fazer uma prova individual adicional. O que é isso? No sábado, no mesmo dia onde todas as equipes fazem a final presencial lá na Unicamp, em São Paulo, em Campinas, no turno da tarde, quem quiser e declarar com um pouquinho de antecedência pelo próprio sistema da Olimpíada, que vocês têm acesso, optar por fazer uma prova individual adicional. E essa prova é só sobre história do Brasil, o assunto da UNHB. E aí, essa prova depois é corrigida, ela é aplicada e corrigida pela Comissão Permanente de Vestibulares da Unicamp, a Conveste, e aqueles estudantes que fazem essa prova e que alcançarem bons resultados na UNHB, né, de ter medalha de ouro ou de prata, podem pegar esse resultado da prova adicional e concorrer a alguma vaga olímpica em vários cursos da Unicamp. E aí, a quantidade de universidades públicas que têm adotado essas vagas olímpicas da UNHB tem crescido. Aí hoje, a gente tem a Unicamp, a Unesp, que é outra estadual importante de São Paulo, a Universidade Federal do ABC Paulista e a Federal do Mato Grosso do Sul, com mais de 30 cursos de graduação diferenciados, ofertando vagas olímpicas. Então, você, por participar da UNHB, se dedicando à Olimpíada, chegando à final, você tem a possibilidade de optar por fazer essa prova individual adicional. E aí, a depender do resultado, você fica com um documento que comprova o seu desempenho, um certificado, que quando essas universidades lançam editais de vagas olímpicas, você pode ir lá e concorrer a uma dessas vagas. A gente tem muitos estudantes no Brasil afora que têm entrado não só para o curso de História da Unicamp, mas para outros cursos de graduação, administração, odontologia, nutrição, biomedicina, que entram nos cursos utilizando as vagas olímpicas. Tá? Então, esse é o recado, que é uma chance, uma oportunidade muito interessante para aqueles estudantes que se interessam e participam de Olimpíadas de Conhecimento. E ano passado nós tivemos duas, né, Rebeca e Clarinha, que fizeram a prova adicional. Então, é super fácil. É só a partir do momento em que a gente
chega na final, né, todo aquele processo, todo aquele percurso, informando o sistema que quer fazer e anexar a documentação pertinente. Tá? Era esse o recado. Recado simples, rápido, direto, mas muito importante. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, senão eu já passo a palavra para a equipe da Potira. Se não tem dúvidas, qualquer dúvida vocês também podem depois perguntar no privado ou presencialmente. Com a palavra, a queridíssima equipe Potira da Liberdade, que se dedicou bastante para essa apresentação. Só demonstrar aqui o meu orgulho de vocês, tá? Enfim, né? E aí, seu citismo tá quando? Pequena sinalização, Lício. Isabelle das Cangaceiras chegou, pediu para colocar a presença dela. Se desmutem, galera, mulheres. Desmutada, vai. Então, gente, nós somos a Potira da Liberdade. Eu me chamo Zion, sou do segundo MA. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia, eu também sou de segundo MA. Boa noite, eu sou Melissa, sou de terceiro MA. A gente foi medalhista de bronze ano passado na UNHBA, que era aberta, era mais compacta. E acabou por consequência, a gente virou bolsista. Inclusive é uma história muito boa, né? A forma como a gente virou bolsista. E resumindo muito rápido, no último segundo, Lício ligou pra mim falando: Zion, vocês são bolsistas. E a gente ficou tipo... E o desespero, enfim. A gente escolheu duas questões da antiga UNHB para apresentar a vocês. As duas questões que a gente mais se identificou e que a gente mais gostou. E uma tarefa, a tarefa que a gente mais gostou também, que foi a transcrição. Que a transcrição a gente vai falar mais um pouco sobre, mas a transcrição, resumindo, é você pegar uma carta muito antiga, que tem uma gramática, uma letra, assim, popularmente falando, muito difícil de ser compreendida. E transcrever ela para a mente humana ser entendida, entendeu? É a famosa letra de médico. E letra peculiar mesmo. Vamos começar, para não demorar muito. Deixa eu mostrar primeiro. Eu quero saber assim, vocês. Vou jogar, aí vocês vão falando. Quem daqui leu o material da gente? Vocês conseguiram ler? O que vocês acharam? Ninguém, pode ir digitando, pode abrir o microfone, botando a mãozinha, entendeu? Tá, tudo bem, vamos lá. Júlia, eu acho que tu pode ler, já pra ficar mais... A gente escolheu a primeira questão e é uma música, então a gente pensou de colocar a primeira música para tocar para vocês, não sei se todo mundo já ouviu. É uma música da Pitty, que eu gosto muito bastante. E é isso, o Zé vai colocar aqui a música para tocar e depois a gente vai ler a letra da música e comentar a questão. E aí, vocês conseguem... Calma. Tá escutando?
A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem dança que poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night beber. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem certa, nem objeto, já não quer ser um outro. Hoje ela é um também. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem certa, nem objeto, já não quer ser um outro. Hoje ela é um também. Calma aí. E aí? E aí? Alguém já tinha ouvido a música? Alguém quer fazer algum comentário sobre a música? Eu já ouvi essa música, eu acho ela fenomenal. E você vê que ela tem muitas críticas e, na minha visão, a principal é a jornada dupla, tripla, quádrupla, enfim, de trabalho da vida da mulher. Principalmente quando ela fala que, tipo, ai, não sei quantos mestrados, mas ela não sabe por que ganha menos que o namorado. Também aponta a desigualdade salarial. E é imensa no Brasil, né? Você pode estar no mesmo cargo que um cara, mas muito provavelmente você vai ganhar 30% a menos que ele, que será. E, enfim, gosto dela, porque tem muitas críticas. Realmente, a Pitty, ela tem esse poder. Ela faz uma letra que parece simples, mas aí quando você para pra analisar, tá ela lá, macetando o sistema. Malu, calma. Fala, Malu. Dá um zoom na letra, gatinha, porque tá meio longe pra gente. Isso. Aí. Não tenho miopia, mas vamos evitar que ela aconteça. Então, agradeço. Tá. Você quer ler, Júlia? Eu leio e aí depois a gente discute as alternativas. Certo. Tá, o nome da música é Desconstruindo Amélia. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente, todo dia até cansar. E eis que de repente, ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, ela já não quer ser o outro. Hoje ela é um também. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado. E não entende por quê. Tem talento de equilibrista, ela é muita, se você quer saber. Hoje, aos 30, é melhor que aos 18. Nem Balzac poderia prever.
Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para a night ferver. Disfarça e segue em frente, todo dia até cansar. E eis que de repente, ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serve, nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é um também. Disfarça, segue em frente, todo dia até cansar. E eis que de repente, ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serve, nem objeto, já não quer ser outro, hoje ela é um também. Pronto, essa é a letra. Aí assim que você, tipo assim, eu acho que a última equipe falou sobre isso, né? Mas assim que você termina de ler a letra, a primeira coisa que você faz é procurar os documentos, ver as palavras-chave, ver se tem glossário, porque algumas vezes tem glossário. E é muito importante você assentar tudo isso, porque muitas coisas sempre estão ali, literalmente, nas entrelinhas de coisas. Por exemplo, a gente, quando foi estudar sobre essa música no passado, a gente pesquisou sobre a pitch, sobre o álbum, sobre tudo, assim, que, tipo, pra nós faria sentido entender antes de entender a questão. O documento disponível aqui no caso é a música, e os créditos, né? E as palavras são História das Mulheres e História da Música. Então, tipo, não é só sobre a música, né? Enfim. Aí. Esse quadradinho verde salva vidas. Fala. Esse quadradinho verde salva vidas, gente. Sempre que terminar de ler o texto, dá uma olhada aí. Sempre olha a fonte, entendeu? Uma dica muito boa, sempre olha a fonte. Esse disponível em ajuda bastante. Pode falar. E também todas as questões da UNHB sempre tem coisas, referências dentro da própria questão. Então, peguem qualquer nome ou alguma identificação que vocês já tenham sobre aquele determinado autor e pesquisem. Faz total diferença. Tipo, vamos mostrar, primeiro vamos ver a questão. Ó, a canção, é isso. A canção, opção A, mostra as múltiplas faces de uma mulher que busca romper os estereótipos impostos a ela. Questão B. Tem como personagem uma mulher apresentada a partir de seu cotidiano, de suas vidas. Alternativa C. Faz referência a personagens femininas de Honoré Balzac e de Mário Lago, Barral Atalco Alves. E a opção D. Utiliza características das personagens Júlia e Amélia para resgatar a ideia de mulher que deixou de existir. Primeiro, vamos ouvir, né? Vocês acham que é. Eu quero ver, eu tô tirando muita foto, quero ver vocês novados, assim, a galera desse ano. Falar o que é que vocês acham. Tipo, que questões vocês acham? Porque ano passado era assim, né? Nem que fosse pra falar e rir depois, mas a gente sempre tava aqui. Então vamos lá, falem. Quais alternativas vocês acham que é? E por quê? Eu fiquei em dúvida entre A e a B, porque a música tem uma crítica muito sobre... tem aqui uma parte que ela fala: o ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir, de costume, esquecer-se dela, sempre a última a sair. Então, faz uma crítica muito a ela ser submissa ao homem, sabe? E também a crítica a ela não ter os mesmos direitos e deveres como o homem. E aí eu fiquei em dúvida entre A e a B. Certo. Alguém mais tem algo para botar aqui? Pode falar, viu, gente? Pode falar, Não, gente, é porque é para não interromper, é deselegante, né? Ó, só para lembrar o pessoal da lógica dos pesos, né? Eu não sei se estava todo mundo na semana passada, mas, enfim, vou deixar o pessoal então explicar, né? Quem tá sabendo do que eu tô falando, mas pode ser que alguém não esteja. Os meninos falarão que não há uma única alternativa correta, há mais de uma alternativa correta, tá certo? Vou passar a palavra para eles então. São 4 alternativas, né? E as alternativas elas têm peso.
não existe, só existe uma questão errada, entre aspas, Peso e as nenhum. outras três tem uma que é peso 1, que quer dizer que ela é certa, mas não é a ideal. Não é o enfoque da questão. Não é um enfoque, não é exatamente o que a questão está pedindo. Tem a de Na peso maioria 4. das vezes, vocês sempre vão ficar. Na maioria das vezes, vocês sempre vão ficar entre duas alternativas, que elas são bem parecidas, mas entre uma das duas sempre tem uma palavra-chave, alguma coisa específica que vai diferenciar uma da outra. Assim, normalmente, as que têm mais peso são as que exigem mais interpretação e mais pesquisa para você chegar à conclusão de que é aquela questão. Por isso que a gente diz que é tão importante checar a fonte e tudo. Quanto mais você pesquisa, mais você vai se sentir confiante marcando aquela que você acha, sabe? Aquela que exige você procurar mais, normalmente, é a que tem mais peso 5. Isso aí. E você normalmente fica em dúvida sempre entre a peso 5 e a peso 4. São aquelas questões que são muito boas, elas têm características muito fortes, mas a peso 5 sempre vai ser a que se adequa mais à música, que se adequa mais às palavras-chave, ao glossário e ao enunciado da questão. No caso, eu já vi que algumas pessoas falaram aqui, ó. Calma. Mari achou que a D é peso 0. A Elisa falou que também acha que é peso 0. Zion, Pode falar. Coloca lá na aba, aí você clica lá na aba. Como se você fosse, tipo, imagina que você fosse desligar a aba, sabe, naquele mexidinho, mas você não clica lá, você clica na aba. Não na da reunião. Aí, clica aí no botão direito. Vai ter algum botão, tipo, deixar só filmando essa, entendeu? Essa aba. Isso é só no compartilhamento, isso depois, Breno. Isso é somente no compartilhamento, ele teria que tirar daí, aí daria muito trabalho. Enfim, gente, foco. Ana, a Luísa quer falar alguma coisa, gente, ela tá com a mão levantada. É verdade, não pode falar. Eu só queria, eu acho, posso estar errada, mas eu acho a D, na verdade, uma questão a se questionar e a se analisar. Por quê? Porque, qual é mesmo o nome da música? Eu sei que seu nome é Amélia. Desconstruindo Amélia. Desconstruindo Amélia? Então, utiliza características de personagem Júlia e Amélia para resgatar a ideia de uma mulher que deixou de existir. A música fala o tempo todo, sim, das repressões que mulheres, no geral, sofrem. E elas deixam de ter essa questão mais forte, essa personalidade mais empoderada, essa questão de se impor, justamente porque na música exatamente diz, ela foi ensinada a ser prendada, ela foi instigada a questionar o porquê que ela ganha menos que o namorado. Só depois que ela veio a questionar isso. Então, é interessante a gente ver que o texto pega esses personagens mostrando que elas passam por isso, tentando resgatar a ideia daquela mulher que deixou de existir justamente pela educação delas. Porque ela foi ensinada a ser assim. Enfim, questiona. Ótima essa consideração que você está fazendo. Até porque ela não é tão óbvia. Depois, na resolução de questões, aí a gente vai explicar melhor sobre isso que você está dizendo, ok? Calma aí. Gente, deixem... não é nada com vocês não, tá? É só assim, deixem a galera dos novatos falarem, porque a gente sabe, a gente fez essa prova, então a gente já sabe os pontos fortes das questões e os fracos. Eu quero ver, tipo, o que os novatos acham. Tipo, a galera que não fez a prova, o que eles acham? Douglas, você tá com a mão levantada, pode falar. Eu acho que em relação a essa questão, como o Luísa falou, é uma questão do cidadão em si. Quando a gente estava questionando no primeiro MM sobre cidadania, a gente sabe que o cidadão, ele não é plenamente cidadão, pois ele não tem como apresentar a sua face verdadeira de direitos de cidadão, porque não é garantido todos os seus direitos. E aí, nesse caso, a face do cidadão
da mulher não foi representada como ela queria que fosse, e sim como uma versão criada da sociedade. Então, depois dessa desconstrução desse personagem, que ela foi forçada a ser um personagem, né, e não uma pessoa em si, não o cidadão, representa que ela abriu, ela se tornou o cidadão. Então, acho que a D é de peso maior. Certo. Uma técnica que a gente desenvolveu é de tentar primeiro eliminar a que a gente acha que tem peso zero. Eu não sei se vocês concordam, meninos, mas depois tira. Mas eu pensei da gente primeiro entrar aqui num consenso, porque eu tô vendo gente dizer que é peso zero, outra pessoa tá dizendo que é peso máximo. Alguém quer dar alguma sugestão de qual acha que é o peso zero? Calma aí. Gente, eu botei lá no grupo, tipo, se vocês conseguirem, se não conseguir, tudo bem, mas se vocês conseguirem dar um pulinho lá no grupo do NHB e votar em qual vocês acham que é a peso 5, Tem como botar enquete aqui no chat? Não, coloca só no chat. Qual acha colocando que D. é de peso zero? Tá, qual vocês acham que é de peso zero? Votem nisso lá na... Deixa lá no grupo, fica muito fácil de ver. É pra votar o quê? Peso zero? É, peso zero, lá no grupo do NHB. Qual é o peso A, B, zero? C e D, qual é peso zero? Olha, sabe por quê? Que uma das coisas que eu não acho que a é o zero, porque eu acho que nascer ele foge demais da música. Ele vai pra Balzac, Honoré Balzac. Calma. Eu já não acho, porque na letra tem dizendo lá sobre os personagens dele. Na letra tem dizendo. Nem Balzac. Pronto. Acho que a gente pode começar, né, a destrinchar essa questão. Sim. Primeiro, assim, a primeira coisa que a gente fez quando olhou foi pesquisar as palavras-chave e de onde é que vinha. Quando a gente começou a olhar mais a letra e olhar a fundo, a gente começou a ver que tinha coisas escondidas. Por exemplo, que ela fala 30 é melhor que os 18. Nem Balzac poderia prever. Aí a gente fez, quem é Balzac e por que ela citou ele, né? A gente fala isso aqui, ó. Aí aqui tá, Honoré Balzac foi um grande escritor francês e ele falava muito sobre o feminismo e o poder da mulher na sociedade. E já de sua época ele já falava muito sobre isso, do século X, né, do século XIX. E tem um livro dele, A Mulher de 30 Anos, que é o que é citado na letra da música, e ela fala assim: uma mulher que decide se casar cedo, contradizendo seu pai e depois descobre que está em relacionamento abusivo. Mesmo assim, a mulher de 30 anos decide se apaixonar de novo e lutar contra o patriarcado. E a música, quando você olha bem a música, você vê isso. Tipo, ele vem falando, a música, né, a letra, vem falando muito sobre como uma mulher está lutando, como uma mulher está batalhando pelos seus direitos. Resumindo, né, é isso. Então, isso é uma pista aí. Trouxe essa pista para vocês. E tá. Vocês querem falar porque não é a questão, que a gente sabe que não é, porque já votaram aqui e a maioria votou que acha que não é a D. Alguém fala aí, Júlio ou Melissa? Só um parêntese, é que Balzac, ele pegou esse ponto da Revolução Francesa, que onde aconteceu várias coisas para a mulher. Então, nesse enfoque, ele pegou e criticou tudo isso, porque a gente já vivia numa sociedade onde a mulher não podia falar e ela tinha que ter essa posição de servo. Mas agora não. Então, tem uma parte da letra que ela fala de 18 a 30 anos, algum tipo, que nem ele imaginaria. Se a gente pensar sobre o que ele pensa e o que ele escreve, dá para a gente destrinchar mais dessa questão e ver qual é a alternativa correta de peso 5. Sim, tá. Eu falo, gente, qual não é já assim.
Vamos falar sobre essa D. Aqui ele cita sobre o personagem Júlia e Amélia. Quando ele está citando nomes assim, você tem que ir atrás dos nomes, de onde ele tirou esse nome, de onde ele tirou o nome Júlia, quem é essa personagem, do que ele está se referindo, para a gente ter uma noção. E como o Zion falou, Júlia é a personagem desse livro, a mulher de 30 anos, assim o título. E como ele disse, é uma mulher que ela que se libertou de uma coisa que estava prendendo ela e procurou ir atrás de alguma coisa que fizesse ela bem. Decidir dar esse passo no mundo para que ela conseguisse ser livre, né? E aí fala, utiliza as características das personagens Júlia e Amélia para resgatar a ideia de uma mulher que deixou de existir. Só que assim, a personagem que ele está se referindo, Júlia e Amélia, são personagens que conseguiram se libertar, estão conseguindo se libertar e estão conseguindo conquistar mais direitos. E essa personagem deixou de existir, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração, sabe? O que vocês acham? Vocês acham que essas personagens pararam de existir nos dias de hoje, de personagens mulheres que estão conseguindo se livrar de relacionamentos tóxicos? Ou será que ela entrou em vigência agora? É algo novo. Falem com a boca. Queremos escutar a voz de vocês. Fale. Pode sim, Cláudio. Mas calma, Jonas. Prioridade. Fale. Eu não. Deixa o Vitor, eu acho que eu pedi pra falar. Deixa ele falar. Ele falou no chat. Fale. O fato tem prioridade. Cala a boca. Eu não quero. Eu acho que toda essa questão de deixar de existir é meio complicada, porque por um lado você pode ter a interpretação de que a mulher que sofre abuso deixa de existir, tipo, ela renasce como uma nova mulher, tal qual a Carol Conká, mas também assim pode ter a interpretação de que ela só deixa uma fase de trás e que ela continua sendo a mesma pessoa. Eu acho que é só essa última partezinha aí da frase que complica um pouco a interpretação e que tá me deixando um pouco suspeito sobre a questão dele. Tá, o que vocês... fale, Valdir. Não quero mais falar também, né? O bichinho magoando no coração dele. Não, é como falaram, assim, porque assim, a canção, né, ela meio que não utiliza as características das personagens, assim, para resgatar uma ideia de mulher que deixou de existir, até porque ela não deixou de existir. Eu acho que, na verdade, a letra da canção desconstrói, né, o estereotipo da mulher submissa e sérvia, apresentando uma personagem que busca sua própria realização. Então é um pouco contraditório você ler essa questão assim e falar, tá ligado? Essa aqui é a questão, entendeu? Você tem que ter um pouco de interpretação. Aí por isso que eu acho que não é a D. Pronto, Douglas. Só um pouquinho, gente, que tá com a mão levantada. Os questionamentos de Jonas foi muito válido, porém o que o Claudio está falando, o título já está falando, Desconstruindo a Amélia. Então, por que deixou de existir? Será que não entrou em vigência agora, igual a gente levantou o questionamento? Porque a mulher já vivia no patriarcado, numa ideologia, onde ela não poderia fazer nada. Agora ela está escolhendo, ela está tendo poder de escolha, ela mesma quer fazer aquilo. Pode falar, Douglas. Foi só para complementar a minha fala anterior e também agora com esse ponto de Jonas, é que no quesito do cidadão, ele não deixa de existir a pessoa física, mas o cidadão, quando ele se constrói com uma nova identidade, a partir de novos valores, e nesse quesito um valor de libertação, se constrói um novo cidadão em si, se constrói uma nova pessoa, né? Porque esse é o sentido de desconstrução, é você do zero, você construir uma nova pessoa, né? Não um novo ser humano em si, fisicamente falando, mas sim do que seria a função daquele ser humano a partir daquele momento, que ele se entende como liberto dessa ideologia de
prisão que foi feita. Calma aí. Pode falar, Luísa. A partir dos depoimentos que deram aqui, eu criei outras interpretações desse deixou de existir, que ele é muito emblemático, ele coloca muitas coisas de interpretação mesmo, porque quando a gente pensa do modo de tipo, utiliza características de personagem Júlia Amélia para resgatar a ideia de uma mulher que deixou de existir. Esse deixou de existir também pode falar da questão de elas estão procurando liberdade. Certo? Então, talvez possa também estar falando dessa ideia de que a ideia de submissão ligada ao feminino possa estar deixando de existir. Pode ser uma interpretação meio viajada, mas se passou pela minha cabeça. Tipo, a ideia, na verdade, da submissão está deixando de existir. Antes eu também estava pensando que, tipo, o que estava, na verdade, deixando de existir, sendo como uma metáfora, no sentido de, tipo, aquela mulher forte sendo apagada pela educação dada a ela. Só que, na verdade, ela estava vindo em ascensão depois. Por isso que eu tive essa outra interpretação agora. Tipo, Tipo, não é tão... Tipo assim, a mulher não entrou no mercado de trabalho agora, né? Já tem tempo já. Mas, historicamente falando, foi ontem. Então, assim, parece que agora eu penso que o que deixou de existir está deixando de existir essa ideia de permissão. E a ideia de empoderamento está começando a ressurgir, enfim. Certo. Só um ponto que depois de que Luísa falar, a gente vai dar a abertura a Mari e a gente encerra um pouquinho para a gente ter tempo para fazer as outras, certo? Pode falar, Mari. Só queria lembrar que na Olimpíada do NHB, né, aberta ano passado, que teve essa questão, a emblemática que ficou quando a gente fez a reunião sobre ela foi se essa frase, a ideia que a mulher deixou de existir, estava se tratando da realidade ou se estava se tratando no contexto da música, porque na música a Amélia deixava realmente de existir, né? Então eu lembro que ficou essa questão. Isso aí. Só pra... Vamos lá. Vamos dar o norte. Gente, quando ele fala sobre... Primeiro a gente foi estudar muito sobre as personagens Júlia e Amélia para entender o significado das personagens dentro do livro. E depois vimos como elas apareciam, refletiam ali na música. E vimos que... Assim, eu posso falar já? Pode. Tá. A D é a peso zero. Porque... A frase que mata a D é essa daqui, a ideia de mulher que deixou de existir. Júlia e Amélia são personagens fortes que estão ali lutando. Tanto na música, né, que fala sobre representatividade feminina, dentro do livro de Balzac, são mulheres que não param, são mulheres que a todo momento estão ali lutando. Então, quando ele fala assim, utilizam características das personagens, entre aspas, fortes, do livro para resgatar uma ideia de uma mulher que deixou de existir. Não é isso. Ele não está utilizando características da personagem Júlia Amélia. Tipo assim, talvez eu esteja enganado, mas eu não me lembro muito dele usando as características delas, porque as características dessas mulheres, tipo, ele usa características de mulheres feministas, mas não especificadamente delas, e também ele... Entendeu? É isso. Peso zero. A D é peso zero. No geral. Só pra dar uma recapitulação. Isso, pronto, recapitule, Júlia. Assim, ele utiliza características da personagem Júlia Amélia. Qual características ele utiliza? De acordo com o que ele cita no texto, as partes que ele cita no texto, tipo, hoje aos 30 é melhor que o 18, nem Balzac poderia prever. Então ele utiliza características de que essas personagens são fortes. E essa ideia de mulher forte não deixou de existir. E ela está começando a existir agora, entendeu? Essas características não deixaram de existir. Porque vocês foram pro lado de que essas personagens estavam em relacionamentos tóxicos e eram reprimidas e ensinadas a não se impor desde a infância. Mas a característica marcante delas é que elas conseguiram vencer isso. E essa ideia de mulher que consegue vencer não deixou de existir. Por isso que é o peso zero. Agora vamos analisar as outras alternativas para ver quais vocês acham que é o maior peso. Qual que leva mais pesquisa e qual que engloba melhor a canção. Para mim, a que leva mais peso é a letra C, porque ela parece que ela requer uma maior pesquisa, sabe? Para poder saber quais são as personagens femininas que
Honoré Balzac e tal, e as outras são meio que muito... Não sei explicar, parece que faz você ir mais a fundo, sabe? Entender o assunto, livro e tal, entendeu? Entendemos. Alguém mais quer falar mais alguma coisa sobre você? Pode falar. Não é bem dizendo qual eu acho que é mais, que é o maior peso. É, tipo, vocês têm mais ou menos uma base de como essas questões que têm mais peso são articuladas? Tipo, uma ideia? A gente sabe que... Pode falar, mas... É de acordo com a prática. Você não tem bem um manual de como resolver. De acordo com o que você vai fazendo as questões, e principalmente que a gente já está fazendo essa preparação, você vai entendendo a lógica disso, mas não tem um manual de como fazer. Elas têm algumas pistas onde você consegue deixar ela mais fácil para você marcar certo, mas não é algo que dá para fazer um manual, entende? Mas como Thay e Júlia falaram, é aquelas que existe mais aprofundamento. Sempre mais de aprofundamento. Pode falar isso. Calma aí, só um minutinho. Um adendo, na última, vocês sempre vão perceber que sempre tem alguma que é sobre muita pesquisa, entendeu? Sempre vai ser algo muito assim. A C fala, referência à personalidade de Honoré Balzac, Mário Lago e a tal, eu não sei qual é o nome dele. Mas sempre são essas questões que fazem a gente, essas que deixam a gente em dúvida, que fazem a gente pesquisar. Pode falar. Pronto, é só para complementar, porque vocês estão explicando muito bem. Um complemento muito rápido sobre essa pergunta de Thales agora. A gente discutiu um pouco isso na reunião da semana passada, e aí convém sempre reforçar, porque é isso mesmo que Melissa falou, vem da experiência, vem da análise das questões, a gente busca perceber. Peso zero, aquela que está errada, né? E aí o caminho que a equipe aponta é muito legal, sempre ir com foco de primeiro detectar a equivocada para ficar com alternativa menos para se preocupar. A de peso 1, ela é uma alternativa, geralmente, que não leva a um aprofundamento da temática da questão, é uma coisa que a gente consegue responder ou de senso comum ou da pura e simples leitura dos documentos apresentados, sem algum tipo de aprofundamento. Aí ficamos entre as alternativas de maior peso, 4 e 5. E a gente quer chegar na 5. A 4, ela exige esse aprofundamento, ela exige pesquisa. Né? Tem uma informação a mais que a gente tem que buscar em outras fontes, seja aquele conteúdo complementar que a própria Olimpíada coloca, seja na descrição do documento, onde ele está disponibilizado, seja em outros textos adicionais que a gente tem que fazer a leitura por fora e discutir internamente em cada equipe e no coletivo. Mas a mais correta, geralmente, é aquela alternativa que ela vai ela apresenta, ela discute algum conceito, ela traz alguma informação, alguma reflexão que extrapola esse senso comum e que traz mais informações para nós. Né? É uma reflexão crítica, é uma discussão conceitual, é uma ideia que é muito importante e às vezes abre os nossos olhos para alguma questão. Geralmente é assim que a gente percebe. Só um minuto, Julia. Gente, assim que... Letícia, tu vai querer falar ainda? Porque aí depois que Letícia falar, a gente encerra, porque aí a gente já tem que ir para a próxima questão, senão vai demorar muito. Aí a gente já dá a resposta logo. Mas pode falar, Letícia. Outra coisa que me fez achar que a letra C é do maior peso, porque eu fui pesquisar aqui. Eu só fui pesquisar sobre Honoré de Balzac, aí agora eu fui pesquisar sobre Mário Lago e Adolfo Alves. Aí tem dizendo assim, afinal, quem é Amélia? Amélia é uma personagem de uma outra música composta por Adolfo Alves e Mário Lago, lançada em 1942, de nome Ai Que Saudade da Carmélia.
Esse samba é baseado em um homem que não está satisfeito com seu relacionamento atual e sente saudades de Amélia, uma mulher que priorizava o bem-estar do parceiro antes do dela. E tem outra parte aqui que está dizendo: a forma como o lírico da música descreve Amélia é um pouco machista, dando a entender que ela é uma mulher submissa. Então, eu acho que essa questão, essa alternativa, na verdade, é a que mais faz, que mais... A de peso maior. Pontos com a música, sabe? Com o documento. Foi isso que eu achei. Fala, Valt. Peraí, Zion. Valt está pedindo rapidamente a palavra. Rapidinho. Outra coisa que eu queria mencionar, é que às vezes não é porque uma questão te leva a fazer muitas pesquisas que ela é de peso maior, até porque você pode fazer muitas e muitas pesquisas sobre uma questão, mas no final não chegar na ideia central da questão. Tipo, por que eu acho que não é a letra C? Porque assim, embora a canção faça referência às personagens feministas e tal, até desses dois autores, eu acho que essa referência não é a central para a mensagem da canção ou para a construção da personagem. É só isso. Inclusive, vimos isso na semana passada com a questão sobre o AI-5, né? A gente achou que a que exigia mais pesquisa não era a questão que tinha o maior peso. Era aquela que parecia mais simples e óbvia. Então, isso é muito relativo, assim. Na verdade, a gente acaba acertando para além da questão, né? Na verdade, é a discussão, porque são os pontos de vista diferentes que acabam levando a questões que a gente talvez sozinho não perceba ou o trio não perceba, tá? A tendência, gente, é que aquilo que leve mais pesquisa tenda a ser, mas não significa que vai ser, né? Liz colocou aqui no chat a letra da música. Gente, é aquela música clássica do samba. A Amélia, que era mulher de verdade, né? É a ideia da mulher da casa, do lar, doméstica, né? Um samba muito... Tanto que a gente brinca, né? A menina ela é formada para ser Amélia. Nós somos formadas para ser Amélia, né? Essa ideia da boneca, da casinha, da comida, do lar, né? Essa referência à Amélia. É essa Amélia da canção, tá? E a do Balzac é a mulher dos 30, uma mulher que tenta refazer a vida dela depois dos 30 anos, né? Só para contextualizar. Mas passar a palavra para o pessoal para encerrar a discussão, porque a gente ainda tem uma transcrição e ela é um pouco chata e ainda tem uma questão também, tá? Para a gente avançar, para dar conta direitinho das demandas, tá bom? Obrigada pela contribuição, Claudio. Só um adendo. A Júlia vai explicar mais, mas, nossa, Letícia, você foi perfeita, precisa e linda fazendo essa pesquisa muito rápida e é essa energia. Ela não vai te dar um rolo de passo ou você continuando a elogiar ela, pode prosseguir. Ai, mas você quebrou minha estratégia, vai lá, Júlia. Eu ia também elogiar a Letícia porque ela tá no caminho certo, exatamente isso que tem que fazer, pesquisar. Mas assim, vamos lá. A gente está muito entre a alternativa A e a alternativa C. Portanto, acho que todo mundo concluiu que a alternativa B tem peso 1, porque assim, ela não está errada, mas só com uma lida simples no texto é possível perceber isso e não traz nenhuma interpretação muito a fundo. Agora, sobre a A e a C. A C, ela realmente traz mais pesquisa para você ir atrás dos textos desses autores. E como a Letícia foi muito precisa, realmente faz sentido. Só que como a Alicia citou, que eu acho que foi muito importante a fala dele, a letra A, ela traz uma crítica, ela traz uma interpretação do texto para você ver se realmente é aquilo. Você precisa ler, entender o contexto que foi escrito, quem são as pessoas citadas, para perceber que essa é a alternativa que realmente traz todo o sentido que a questão está trazendo. É uma coisa de prática, que nem você falou, para você perceber essas diferenças pequenas assim, mas, vamos lá, letra A. Mostra as múltiplas faces de uma mulher que busca romper com os estereótipos impostos a ela. E é exatamente isso que a música traz o tempo todo. Mostra no início, quando a Amélia era a pessoa que o patriarcado criou ela para ser, ela é uma mãe, ela trabalha e
mas também mostra as múltiplas faces dela, que ela também sai pra night, ela estuda, ela não se conforma com o fato de que o namorado dela ganha mais, entendeu? Ela tenta romper com esses estereótipos que são impostos para nós mulheres, entendeu? E essa questão, como dá para perceber, assim, a C traz mais pesquisa, mas ela não faz com que a gente interprete a música e perceba o que a música está querendo realmente criticar. Não sei se ficou muito claro isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim, na verdade, eu achei isso, porque a C tava algo muito raso. Era só um pedaço da música, e não o que ela realmente queria dizer. Já A era literalmente o que a música falava. Era algo muito incisivo, era exatamente aquilo. A C não, a C era só um pedacinho. Exatamente, a C, ela traz uma pesquisa. Mas é importante, calma, mas é importante lembrar que, às vezes, vão ser essas questões mesmo que trazem pesquisas, tá? Nem sempre vão ser aquelas assim, que, tipo assim, pra gente parece melhor. Mas, gente, assim, já pra gente pular pra próxima questão, peso 5 é A, peso 4 é C e peso 1 é B. Né? Quero meu ovo da Páscoa de presente. Ô, Vitor, você já fez essa, tá? Isso é muito justo, tá muito De justo aí. toda forma, se vocês perceberem, a gente estaria no caminho certo, né? A gente ficaria entre A e C, então a gente já conseguiria uma boa pontuação. O ideal é assim, mas é isso, gente. A linha, ela é Muito tênue bom. entre a interpretação e a pesquisa, né? Foi muito bom. Então, assim, Foi muito bom. é tênue mesmo a coisa, não é muito... Não é simples, não é dado, é porque a gente é treinado a fazer as questões objetivas de maneira muito errada, certa, né? Então isso exige mais reflexão. Vou passar a palavra para o pessoal que eles vão trabalhar outra questão aí também da ONHB do ano passado aberto. Enfim, né? Só uma questão rapidinha para falar que eu tô muito feliz com os novatos, gente, vocês estão no caminho certo. Parabéns, eu tô muito felizinha. Pode falar, Melissa. Vai, Melissa, eu tô abrindo, brilha. Oi, tô indo, peraí. Tu não consegue ver não a tradução? Agora eu vou ler a questão 19, onde fala do matriarcal cunhã. E a gente vai começar a ler o poema. Vocês acham que podem me ver? Vocês acham que podem me ver? Sou penumbra, luminosidade. O canto do povo, sua liberdade. Na mão carrego a afetividade. Sou o sangue que jorra da rua, fazendo comunidade, seu coração sangra de mentira. O meu é morto, todos os dias, e renasce. Não sou a Índia Potira. Então pode atirar. Uma arma na minha cabeça não foi capaz de me matar. Eu disse atira, atira. Não importa quantas vezes eu tombar, sempre vou retornar. Sou as marcas da violência, sou as cicatrizes de viver, sou o espelho de justiça da terra, não da igreja. Sou tempestade que vai destruir o concreto e os frios olhares da cidade. Não sou o sono dos justos. Não durmo. Sobrevivo por todos os presos do afeto. Sou todos que sentem dor, amor, raiva, compaixão. Sou quem caça os senhores dos escravos. Sou todos que queimam e explodem nos cemitérios, clandestinos da omissão. Só um ponto. Melissa pulou uma linha, mas foi muito pequena. Sou Aratikira. Sim, foi. Desculpa, gente. Sobre este documento. Aí o título, o tipo de documento é uma poesia e um glossário. Primeiro, o que significa a palavra potira, mas, lembrem, potira com Y. O nosso potira significa flor. Potira com Y é nome próprio. E ele fala sobre uma personagem mítica da cultura indígena e seu nome significa flor. Era casada com Itajibá, que partiu para uma guerra e nunca mais voltou. A jovem indígena, dominada pela dor, chorou e suas lágrimas viraram diamante. Aratikira refere-se a jornalista e a poeta Renata Machado Tupinambá. Aí aqui fala um pouco, né, sobre a origem da Renata.
Muito importante isso, tá, gente? E é isso. As palavras-chave é literatura contemporânea e literatura indígena. Gente, essa questão a gente vai ser mais rápido, porque a gente precisa ir logo para a transcrição. Mas façam pesquisas... Calma. Façam pesquisas agora, rapidinho, para vocês verem qual vocês acham que é a peso zero. Primeiro, a alternativa A fala, relaciona afeto e possibilidade de mudança social. O texto fala sobre afeto e mudança social, a possibilidade dessa mudança. Alternativa B. Destaca a capacidade de resistência das jovens mulheres indígenas. O texto fala sobre a capacidade de uma indígena, de uma jovem indígena lutar e sobreviver por seus direitos. Alternativa C. Foi elaborado por uma liderança quilombola que luta contra a omissão. Quem fez o texto primeiro e de onde é essa pessoa? Quem é? Assim você descobre mais sobre essa questão. Posso sim, só um minuto. Alternativa D. Assinala a violência como marca institucional ao falar do sangue jorrado. Na D, ele tá falando, ele pergunta, né? Tipo, o texto, o poema fala sobre a marca institucional ao falar do sangue jorrado, sobre a violência que existe, né? Eu vou voltar aqui no texto, aí eu vou passar mais devagar e vocês vão lendo, para que vocês peguem melhor. Tem também esse documento lá no grupo, se vocês quiserem ir olhando por vocês, não sei se vocês estão podendo, mas tem lá também. Eu acho que esse poema retrata muito sobre o período escravista, porque ele ressalta muito sobre a escravidão contra os indígenas e os negros. Tanto que ele fala sobre o sangue jorrado e também quando ele fala... peraí, só um minuto. Que fala que vai meio que se vingar dos donos e escravos e tal. Vamos lá. Falem, podem ir falando. Não, você vai explicar alguma coisa no slide, Zion? Vou. Então fale, depois eu falo. Certo. Vamos matar logo a questão. Vamos matar logo, para ficar mais rápido, mas a alternativa errada é essa aqui, tá, gente? É a C. Foi elaborado por uma liderança quilombola que luta contra a omissão. Essa alternativa é errada porque aqui mesmo você já vê a origem Renato Machado, Tupinambá. Tupinambá é uma tribo indígena do Rio de Janeiro e eles não são quilombola. A Renata Machado, ela é uma mulher perfeita com todas as letras e, tipo, a tribos quilombolas, fala aí, Julia, pode falar, são tribos quilombolas. Nada, pode falar, pode falar aí. Não é tribo, é comunidade quilombola. Comunidade, são comunidades de... E tribo também não se usa mais para falar de povos originários. Desculpa. Uma coisa importante, gente, não se usa mais o termo tribo, assim como também nós não usamos o termo índio. Se estamos fazendo, não façamos mais, tá? O termo correto é povos originários, indígenas, etnias, tá? A gente tem que ter esse cuidado quando a gente for se referir. Estamos no mês de abril, inclusive, né? Que esse dia 19, o dia do índio, né? É um termo criado aí no sentido, né? Enfim, as comunidades dos povos originários não se reconhecem. Nesse caso aí, ela não é proveniente de uma comunidade quilombola. Todos sabem o que é uma comunidade quilombola? Aqui os novatos, vou falar agora para os novatos. Todos sabem o que é quilombolas? Inclusive foi tema da última redação, né? Você tinha que falar de povos originários, quilombolas. Quilombolas, só para ser rápido, gente, são comunidades que são remanescentes, ou seja, são descendentes, são oriundas, originárias de famílias escravizadas, tá? A gente tem, assim como a gente tem demarcação para povos indígenas, a gente também tem uma legislação que demarca essas regiões para que essas comunidades quilombolas
não sejam afetadas e a sua cultura, suas tradições sejam respeitadas, tá? Então, como ela é de origem tupinambá, da etnia tupinambá, logo ela não é de uma comunidade quilombola, tá? Quilombola está relacionada aí ao passado da escravidão, tá certo? A gente tem, inclusive, não sei se vocês sabem, Jerônimo, que dá aula pra gente, a família dele é descendente de quilombolas, né? Ele vem dessas comunidades remanescentes quilombolas lá de Santa Luzia, vizinha a gente aqui, só para nível de curiosidade, usando Jerônimo como nosso experimento, nosso estudo de caso aqui para exemplificar. Tá bom? Certo? É isso. Obrigada. Pronto, você foi dada de graça pra gente, né? Literalmente, foi muito rápido. Ano passado eu me lembro que a gente matou assim em segundos. E é isso. C peso 0. Agora, Júlia, fala qual é a peso 1 e por quê? Bom, calma aí. A peso 1 é a questão que tá certa, mas é muito óbvia e não leva a gente a pesquisar, não faz com que a gente pense muito na questão. É a Sim, é o que eu ia falar. Assim, a letra com peso 1 é a letra D. Assinala a violência como marca institucional ao falar do sangue jorrado. Assim, é uma questão que você lê e você fica em choque. Você pensa que tem uma crítica por trás. Porém, o texto é muito mais do que essa linha. Ele traz muitos outros pontos, entendeu? Essa questão está certa. Realmente, ele fala sobre a violência, mas o texto ele traz muito mais questões para serem abordadas e essa alternativa está falando só de uma linha. Então, ela não se aprofunda muito no texto, só lendo, vendo, tipo, tem essa frase no texto, então vamos colocar como alternativa, entendeu? É uma questão rasa. Então, por isso ela é com peso 1. Então, a gente fica em dúvida se a correta é a letra A ou a letra B. Alguém tem algum ponto para falar? Isso, botem aí, escrevam se é A ou B, botem tipo só a letrinha A ou B, e se alguém quiser falar, pode falar, porque acho que é A ou porque acho que é B. Lembrem de relacionar sempre com o texto, pensando, críticas. Isso. E aí? Falta, desculpa, mas por enquanto só novato, vamos ver se alguém se atreve a falar aqui rapidinho. Depois, se ninguém falar, tu pode falar. B. E daqui a pouco alguém botou A? Por enquanto aqui, Zay, eu acho que só a B prevaleceu. Ninguém colocou A não, pelo que eu tô vendo aqui. Não. Jonas colocou A. Eu. Dos novatos, o seu enxerido. Tá, vamos lá. Vou dar alguém quer defender seu ponto aí? Hoje o Vitor tá dando abertura pra Vitor falar sobre a novato. Jonas. Eu sou o quê? Jonas colocou. Me deixa em paz, maluco. Pode falar. Não, calma, Jonas. Porque você e Raíssa colocaram letra A. Por que vocês sinalizam a como... Eu acho que a questão do afeto com a terra e o afeto geracional que vem de muitas comunidades indígenas, que é algo muito único dos povos originários mundialmente, tem muita relação com a luta social deles, não é só sobre terra. Então, eu acho que essa questão do afeto está muito presente no texto. E eu acho que talvez seja essa questão de pesquisar mais sobre a relação de afeto que existe, a relação secular de afeto que existe entre as terras e os povos originários. Desculpa, Vitor. Arrasou. Alguém mais quer falar? Eu. Fala, Vitor, porque Olha, eu vou dizer, é porque assim, eu não lembro se a gente fez essa questão no ano passado, mas tudo bem. Eu estava fazendo umas pesquisas aqui sobre a relação dessa letra A com o texto e tal, fiz umas pesquisas, e eu acho que a letra A fez assim, por quê? Na A fala, relaciona afeto e possibilidade de mudança social.
Eu acho que o poema, ele aborda a presença do afeto como elemento fundamental para a luta por justiça social e como ele pode inspirar e unir pessoas em busca de mudança. Então, né? Eu acho que esse aí acabou também. Calma, alguém levantou a mão, pode falar. Pode não, mas algum voto quer falar? Não? Tá, deixa eu só. Posso, Juliana? Não. Não, pode falar, fale. Eu só quero voltar aqui pro texto rapidinho, pra parte em que ele fala sobre afeto. Fala assim. Na mão carrego afetividade. Sou o sangue que jorra da rua, fazenda e comunidade. Seu coração sangra de mentira. O meu é morto todos os dias e renasce. Aí a gente fala, realmente, ele traz essa questão da afetividade, mas logo depois ele fala que com essa afetividade, ele renasce, ele resiste. Ele usa dessa afetividade para continuar seguindo no caminho e lutando. Vocês conseguem perceber isso? Sim! Tá. Eles estão Vamos falar logo. reiterando algo que a gente já sabe. Então, assim, é parecida com a questão que foi trazida no outro texto. A letra A está correta, realmente relaciona afeto à possibilidade de mudança social, mas vamos dar uma olhadinha para B também. Destaca a capacidade de resistência das jovens mulheres indígenas. O texto todo, ela está trazendo todo o sofrimento que essas jovens mulheres trazem e como elas seguem, mesmo tendo que passar por tudo isso, como elas continuam seguindo para trazer essa mudança, elas continuam firmes e resistindo mesmo. Vocês conseguem perceber no texto? Calma aí, Luísa, só um minuto. Gente, é muito importante também lembrar. Primeiro, os créditos vão para Renata Tupinambá. Quem é Renata Tupinambá? A gente já falou um pouco sobre ela. E Heloísa Buarque de Holanda. Eu acho que você vai se lembrar, e Malu também, mas a família Buarque de Holanda é uma família muito famosa, né? A família, sim, tipo, de literários, de pessoas muito importantes para a história brasileira. E Heloísa, ela é desse movimento literário. E as palavras-chave da literatura contemporânea e literatura indígena. A literatura contemporânea é muito bem apontada na questão B, e literatura indígena também. Então, já assim, tirando um pouco a graça, mas para acelerarmos, a questão de peso 5 é a questão B, porque ela fala sobre a capacidade da resistência das jovens mulheres indígenas. E isso é apontado em todo o texto, sobre resistência, sobre força, sobre luta, entendeu? Pode falar, Marcia. Eu achei que a A era de peso 5, porque eu gostei muito da B, mas eu achei que ela era de peso 4. Por quê? Porque ela é muito óbvia, ela é muito boa, só que ela fala literalmente que tá apontando todo o tempo todo. E ano passado eu lembro de muitas questões que a questão de menor peso era justamente a questão que mostrava tudo. Então, eu me encontro confusa, enfim. Tipo, quando eu vi o gabarito, eu fiquei horas assim, olhando e revendo pra ver. Gente, essa B é peso 5 mesmo, tipo... Eu gostei até Mentira! As horas que o Zion fala são 10 minutos, gente. Não deixem ele... Não, Walter, foram 2 minutos. Muito rápido. Mas enfim, Júlia ou Belissa, querem falar alguma coisa? Não, passa. Eu só quero falar que Luiz realmente trouxe um ponto. Eu também fiquei muito confusa. Mas, assim, né? O NHB é uma coisa que sigo tentando entender. E, assim, eu acho que realmente a letra B, ela fala mais. Só que, assim, a letra A, ela fala só sobre uma parte pequena do texto, sabe? Eu acho que a letra B, ela engloba tudo que diz no texto. E por isso que eles tenham colocado como
peso 5. Fale, Maria. Uma técnica que funciona pra gente, do nosso trio, é sempre trazer uma questão social, uma crítica. Então, aquela questão que fala mais sobre uma crítica social, que vai trazer algo elementar, adicional para o texto, que já está trazendo as referências. Então, a gente costuma marcar essas, assim. Pode até ser muito óbvia, mas acho que trazem mais crítica social, que vai construir alguma coisa. Mas só antes dessa calma. Também cuidado com as questões muito óbvias. Cuidado com as questões não muito óbvias e cuidado com as questões muito óbvias. Mas, enfim, antes de passar para a próxima tarefa, Malu e Lício, querem falar alguma coisa, complementar? Eu não quero. Só uma coisa muito rápida, que esse é o tipo de questão que realmente coloca em xeque várias das nossas certezas. Os debates que nós tivemos ano passado sobre essa questão, marcar opinião, trouxe muitas dúvidas com relação a outras alternativas, na verdade, a A e a B, pelo que eu me lembro. A gente ficou muito focado nessa questão da relação entre afeto e mudança social e também com a marca da violência institucional que aparecia na música. Não demos muito crédito para a alternativa B, né? Na época. Mas isso é para demonstrar a importância da discussão coletiva, que eu estou fazendo esse comentário, para que nós possamos sempre dialogar conjuntamente, né, o conjunto das equipes, as equipes entre si, colocando as possibilidades para que a gente chegue nas melhores decisões possíveis. O ponto da B, que pode também, de alguma forma, levar a um aprofundamento, a uma pesquisa, é o fato de citar jovens mulheres indígenas, né? Para além da idade da Aratikira, a referência à juventude está no título da poesia. Isso é uma coisa que foi cair a minha ficha um pouquinho depois das nossas discussões, que é a cunhã, né? Bom, esse é o comentário rápido que eu tinha para fazer. Malu, alguma coisa? Não, só essa questão das jovens mulheres indígenas, porque você associa imediatamente a autora ser uma mulher indígena. E não a você pesquisar outras mulheres. A rede, na verdade, né? Que é isso que ele queria que a gente fizesse, só que a gente não fez. A tendência era a gente se inclinar mais para a relação do afeto e da mudança social, e a questão da violência de marca institucional, pelo uso do termo institucional e tudo mais. Mas essa coisa das jovens mulheres indígenas realmente foi uma coisa que, particularmente, eu lembro que não ficou muito no horizonte da gente, não. De fazer essa pesquisa da rede, né, de poetisas, de escritoras e tudo mais. Lu, fala rapidinho para a gente passar para a transcrição. Eu só queria fazer um complemento que eu acabei de comentar no chat, que eu fiquei muito confusa, porque o que mais pesou no passado foram as questões de entrelinhas, e a gente está vendo muitas questões que é de maior peso, são as mais óbvias, porque tipo, não é possível, tem que ter alguma coisa. E essa questão das jovens mulheres foi tão nas entrelinhas, que fizeram vocês questionarem literalmente a própria faculdade. Eu acho que é justamente esse ponto. Foi uma charada tão mascarada que a gente não percebeu. Enfim, até agora eu não concordo. Até agora eu não concordo muito que a BD deva ser peso 5. Luto sim contra a faculdade. Tadinhos da NHB, minha gente, é cada coisa que a gente vê eles montando que depois que eu vi as montagens, eu espero qualquer coisa. Inclusive, se aparecer uma questão sobre baleias, saibam que sou eu. Quem sabe? Tem uma questão lá da Paraíba, a gente fez uma. Fiz uma também sobre trabalhadores na Paraíba. E as de Lício foram sobre o que, Lício? Uma sobre Mangue Beach? Foi uma sobre o Mangue Beach e sobre a questão do banditismo social, relacionando as duas coisas, e a outra foi sobre ditadura militar e militância de esquerda. Isso. Com o caso da Paraíba aqui também, muito interessante, inclusive. Então, se pintar alguma coisa, será nossas questões, gente. Já pensou? Vamos torcer.
A gente não vai ter nem trabalho de caçar, né? Não, eu vou printar isso, eu vou imprimir e vou botar na porta assim de casa, para todos saberem. Né? Vamos lá. Vamos. Transcrição. Tarefa mais deliciosa. Só uma pergunta, todos sabem o que é transcrição? Alguém já fez transcrição de algum documento na vida? Alguém bloqueia? Já tentei fazer uma tarefa difícil, passou a noção, mas foi certo. Breno tá com vários dedinhos aqui. Breno, tu não tá em condição de falar nada hoje, tu tá no erro com a gente, né? Tu sabe? Desde manhã. Tu tá erradíssimo. Errou. Professora, eu dormi a tarde todinha. Era pra ter dormido ontem. Professora, Física não era importante. Encerrou, fecha o microfone, Breno. Agora eu fui dormir de meia-noite e meia. Não, já foi. Tá no erro, estudou pra física, não estudou pra história, tava só o pó da rabiola na prova hoje, tava uma vergonha. Então, assim, eu tava dormindo na prova de... Tava dormindo. Eu acho que você deveria, inclusive, fechar a câmera como um sinal de vergonha pro cantinho do pensamento, eu acho. Pronto, vamos. Alguém fez transcrição já, gente? Só para eu passar a palavra? Não, porque todos sabem o que é transcrição. Alguém já trabalhou com isso? Em algum momento no ensino fundamental, algum professor pode ter pego para vocês fazerem transcrição. Tá? Transcrição, gente, é como já está dizendo, é você transcrever, tá? Um documento que pode ser muito antigo ou pode ser um documento relativamente recente. Tá? A transcrição, às vezes, o pessoal associa a uma ideia de coisa muito distante, né? Uma coisa muito antiga. E não precisa ser, tá? Pode ser um documento recentíssimo, anos 2000. Se for uma coisa feita à mão, por exemplo, dependendo de como está escrito, tá? Colocar no caderno uma frase no quadro é para escrever. No quadro. Isso, tá no quadro, você está transcrevendo, né? Então, só para vocês... saberem o que é, né? Nem todos têm obrigação, obviamente, de saber, mas é uma coisa que a gente da história faz muito, assim, né? Documentos antigos a gente faz com frequência, tá? O pessoal vai apresentar aí a tarefa. Também foi da ONHB do ano passado, aberta, né? Tá, certo. A transcrição, como já foi falado, é pegar um documento e transcrever. Prezados participantes da segunda Olimpíada Nacional de História do Brasil aberta para todos. Apresentamos aqui a terceira tarefa da Olimpíada. Trata-se de uma tarefa criada na 10ª edição da ONHB e que, mais uma vez, traz uma atividade bastante comum aos historiadores. Quando os historiadores fazem suas pesquisas, por exemplo, em arquivos de bibliotecas, museus e reservas pessoais, frequentemente tem que ler, decifrar e compreender documentos produzidos no passado. Nesta tarefa, trazemos para vocês uma carta em papel timbrado sem data. E os desafiamos a ler, entender e transcrever esse documento. Como ele está em letra cursiva, escrita à mão, vocês devem seguir algumas dicas que os pesquisadores utilizam. Leiam com calma cada palavra, tentando dar sentido ao que está escrito. Procurem se acostumar com as formas como o autor desenha certas letras, pois essas formas se repetem e podem auxiliar a decifrar outras palavras. Estejam atentos aos detalhes. Os historiadores também é uma espécie de detetive do passado. Primeiro, ler com calma cada palavra, tentando dar sentido ao que está escrito. Claro que uma pessoa não vai escrever bom dia, meia maçã, às 2 da tarde. Isso não faz sentido. O que está sendo escrito e o que foi escrito é algo contínuo que vai fazer sentido. É uma frase. Então, vocês têm que procurar todo momento sentido nas frases. Procurem se acostumar com formatos como o autor desenha certas letras. A gente vai ver agora que muitas letras sempre se repetem. Não só letras, como hábitos do escritor de escrever mal feito, ou botar uma mensagem que ele esqueceu ali em cima ou aqui embaixo. Isso vai se repetindo. Estejam atentos aos detalhes. Todos os detalhes são importantes. Datas, como foi escrito, o momento que foi escrito, enfim. Aqui tem as instruções.
Eu vou pular mais, porque as instruções são bem longas. Mas resumindo, eu vou mostrar. A carta é essa daqui. Não sei se senhores ou senhoritas. Eu não vou conseguir coisar ela. Né? Não sei se senhores e senhoritas estão conseguindo ver direitinho, mas é isso aqui, ó. Abra um documento aí no celular ou no computador, ou onde seja que vocês estejam vendo em vocês, para vocês conseguirem ver exatamente o que eu estou falando. Mas aqui é a carta e vai aparecer assim, né? Primeiro vai aparecer a carta para vocês e depois embaixo vai aparecer isso daqui. Eita, spoiler. Vai aparecer isso daqui. Tá tudo aqui já, como assim? Calma. Eita, como trabalha essa equipe, como são organizados. Ei, Tá você então, pô. Vem aqui apresentar o seu. Respeita que é o mesmo que originário, respeita a Potira. De fala hoje. Exatamente. Respeita, é MA. É porque Melissa ainda tá triste porque eu chamei o camaleãozinho dela de lagartixa. Eu não tô triste não, tu não tem nem farda. Eu tenho, sim. Aquela coisa. Não, aquilo não pode ser considerado farda. Enfim, Tô brincando. Foco na carta. Voltamos à transcrição. Esse documento aqui, Letícia tá brincando, né? Perguntando aqui, que letra horrorosa, né? Eles falando, tá melhor do que letra de médico. Com certeza, gente, muito melhor do que letra de médico, né? Mas assim, é um documento novo, tá? É um documento recente. Não é um documento antigo. Tá? Se eu não me engano, é da década de 40, eu acho, né? Lembro que na época, eu li sentado na frente do computador, aí eu falei assim, é da década de 40. E, não é da década de 40. Eu falei, é da década de 40, meu filho, confia. E era da década de 40, porque tem um objetivo aí, vocês vão ver o sentido, por que ele é da década de 40, tá? O documento tá contextualizado, gente, tem um motivo de ser essa escolha, tá? Não é por acaso não, tá bom? Primeiro, vai aparecer assim para vocês, vai aparecer bem assim, e depois vai aparecer nesse formato, que é onde vai acontecer a transcrição. Vai ter e algumas partes do texto, isso já está falando lá em cima, algumas partes do texto já estão transcritas. Pequeniníssimas partes, mas que são muito importantes. Como, tipo, algumas letras, algumas coisas sempre já vão estar ali. A primeira linha, tudo da carta tem que ser transcrito, nem que seja data, um momento, algo, sempre vai ter que ser transcrito. Na primeira linha está aqui, Diretoria Nacional de Educação, Gabinete do Diretor. Aí você vem aqui, isso no caso do prefeito. Mas na segunda linha está isso, essa simbologia que você tem que decifrar. Aqui, calma. Notem que ali na parte que você transcreve, no canto superior esquerdo está escrito 2, 3, 4. Esse é o número da linha que você vai colocar. Isso, tá. 2, 3, aí aqui é 4, aí o 5. E esse é o número das linhas que você vai transcrever. Primeiro, a transcrição ela tem uma regra, né? Que é você seguir linha por linha e ir tentando dando sentido às frases. E é muito importante também se atentar que a transcrição ela não é única. Claro que ao final o sentido vai ser o mesmo, mas no próprio gabarito da UNHB, a transcrição ela tem algumas formas de serem feitas. Como, por exemplo, aqui na primeira linha já está escrito assim. Isso aqui é um EX ponto M alguma coisa V. Então tá escrito tipo assim, ou pode ser X ponto, você pode botar, ou você pode botar excelentíssimo, ou botar, tem algumas formas de escrever isso e tipo, não precisa se prender muito, mas aqui tá escrito excelentíssimo, Lui, que é tipo, é um verbo. É difícil de explicar, eu não me lembro muito bem como é que a gente ficou lá. Pronome de tratamento, gente. Isso, excelentíssimo, tá? Pode ser um Vossa Senhoria, excelentíssimo. Pronomes de tratamento, linguagem formal, né? Porque é um documento de governo. Então tem que ter os tratamentos aí, né? Isso. Respeitosos na hora de reportar a carta, tá bom? Aí depois ele vem esse daqui. Alguém quer se arriscar a falar o que está escrito aqui? Zion, não? Eu posso fazer uma pergunta?
Pode, do início Breno. da... Fala, Breno. É assim, nos 2 anos que eu fiz NHB, me disseram isso. Não sei se vocês têm alguma informação quanto a isso. Mas se eu não me engano, não são pessoas que corrigem a tarefa enviada, pelo menos nessa aí. Essa aí é o robô que corrige. Então, se você errar alguma coisinha, ele já, você errou de tal lugar para frente, ele já não considera. Não. São pessoas. Quem é que é DMM? São pessoas. São No pessoas, né, gabarito Alicia? que... Isso. São pessoas. A gente no curso, inclusive, o pessoal sinalizou que são pessoas. A ponto de rever, né, Alicia? Às vezes, uma palavra que todo mundo entendeu que era aquela palavra, não foi isso? E já no gabarito, aí vocês vão ver que existem várias possibilidades, não é nada 100% fechado. Porque eles esperam que as equipes façam a transcrição, coloquem a sua interpretação das palavras, e aí, se uma coisa sai muito, eles acabam incluindo. Porque é o que a maioria das pessoas está entendendo aqui. E uma transcrição em documento de época existem várias interpretações, várias compreensões. Não é o sentido literal da coisa, sim, mas para dar coesão naquilo que você está destrinchando. Fala, Letícia. Eu consegui entender uma frasezinha assim, pequenininha, eu vou tentar ler aqui. Apresso-me a declarar que no exercício de minhas funções no colégio, aí o resto não consegui entender. Eu acho que fala sobre alguma coisa sobre colégio, essas coisas, foi o que eu consegui entender. Uma minúscula parte, mas já é um avanço já. Ai, que perfeição. Surtei agora. Exatamente isso. Na segunda linha também tem. Eu acho que é submissão, não sei. De sua conta, de 4 de fevereiro do. Não entendi. Aí foi quando eu comecei a entender. Apresso-me a declarar que no exercício. Só uma coisa bem rapidinho que Letícia trouxe. Essa primeira linha da carta. Né? Depois de excelentíssimo senhor, doutor Luiz Silvio Leite. Aí respeitosas saudações. Aí começa a carta. Aí tem a primeira linha. Zion, baixa aí um pouquinho para a segunda folha. Por favor. Para baixo. Mais para baixo. Só para vocês verem como aparece. Tudo que está em azul aqui foi uma equipe que preencheu e a gente tirou o print da tela. E recebimento está em preto, tá vendo? Acusando pronto, essa palavra recebimento, a comissão organizadora já deu de bandeja para a gente. Aí, sobe lá de novo, Zion, por favor. Pronto. Então, a linha 5 é essa aqui, acusando o recebimento de. Está complicado o recebimento aqui, mas aí, como eles já deram de bandeja, então vocês já vão identificando. E aí buscam perceber os padrões. Uma letra que aparece, você consegue desvendar, que é um S em uma linha. Está mais complicado lá embaixo, mas tenta ver como é o sentido da mão possível para identificar e fazendo a leitura. As palavras que eles já entregam para a gente nos ajudam, e esse exercício que Letícia fez agora, de início de leitura, vai ajudar a desvendar o quebra-cabeça das outras linhas também. E não parar de ler. Que a tendência é você querer parar de ler. É igual você está aprendendo língua estrangeira, você não para de ler. O professor de CCC continua, mesmo que você não esteja entendendo, como uma forma de você exercitar e você ir tentando pegar o contexto. Porque, por exemplo, acusando o recebimento de sua... Aí você entende que não é conta pelo contexto. Como é uma troca de mensagem, seria uma palavra mais adequada que carta, de 4 de fevereiro do corrente ano. Mas aí eu já consigo entender que é corrente, porque eu entendi que o T dele é bem curtinho com traço, né? Mas se eu não entender corrente ano, eu só entender fevereiro do tananã, tananã, ano, segue, tananã, tananã, a declarar, e vai seguindo. Depois você volta de novo, não tem problema.
Essa coisa de, mas eu não estou conseguindo, porque emperra. Não tem problema. Vai fazendo o movimento de tentar ler, como o Lício falou, né? De achando os padrões. E aí você volta, e quando você volta a ler de novo, você fala assim, agora entendi, aquela palavra não é aquela, é essa porque cabe pelo contexto, pelo tipo do documento que está sendo escrito. Entendeu, Letícia? É isso. Na nona linha eu consegui ler mais outra parte, que é assim, observei de sua parte, aí alguma coisa, intervenção inalíquida, não sei, algo assim. Foi o que eu consegui ler um pouquinho mais depois. Eu já consegui ler muito. Eu acho que eu já posso lhe passar uns documentos que eu preciso transcrever. Mas Sim. não vai ser assim, não. Acho que eu vou pegar uns de século XIX, assim, bem ruimzinho, com uns buracos no meio. Se eu ganhar uns pontinhos da sua qualitativa, com certeza pode me mandar tudo. Opa, vou começar então a fazer essas negociações. Aí tá bom, tá inteiro, não tá com buraco de traça, não tá com buraco de cupim, tá joia. Vai, Zion, pode falar. Voltando aqui rapidinho, eu acho que, Liz, o senhor quer que a gente transcreva a carta toda? Ou fale isso somente? Certo. Um mais amplo para descansar do dia. Você vai pegando. Eu não me lembro exatamente, mas tem uma regra que fala exatamente sobre isso aqui, ó. Vocês estão vendo que tá falando aqui uma linha, aí ele desce a linha e do nada surge isso aqui. Depois leiam o material que tem uma regra falando exatamente sobre isso. Mas enfim, uma coisa que salvou muito eu e Julia e Melissa, a gente sempre olhava as palavras, tipo, a gente já tinha uma frase. Tá, e dentro dessa frase, que palavra mais se encaixa, mesmo a gente não sabendo todas as letras? A gente sabe que isso daqui é um C, isso daqui é um T, isso daqui é um A. E pela lógica, isso daqui também é um A. Então é CA, TA, e só fica faltando esse negócio aí que a gente não entende, que a gente acha que é um... Aí a gente descobre a palavra à base da reza. E aí, quando a gente descobre essa letra, isso daí que está escrito no meio, a gente pega, em outra palavra tem um formato parecido. Será que encaixa se é essa mesma letra? A gente vai meio que... Quando a gente descobre uma palavra, a gente já faz tipo um alfabeto com todas as formas que ele escreve cada letra, pra gente ir meio tipo, se nessa palavra aqui a letra é escrita desse jeito, nessa outra palavra ele deve escrever parecido. E assim, vai tentando descobrir aí, vai que vai. Uma hora chega. Eu tô lendo o negócio dessa questão. Eu tô lendo a carta, licença, eu tô lendo a carta e eu consigo entender tipo umas palavras, sabe? Tipo administração, critério, direito, legislação, mas tipo, a frase inteira às vezes eu não consigo traduzir, mas pelas palavras eu consigo meio que entender o sentido da frase. A gente está no nível a menos que Letícia, que chegou agora, mas também tem a opção de vocês rezarem, sabe? Analisar, esperar um pouquinho, voltar e fazer a questão de novo. É um aqui, caminho. ó. Só um negocinho. A gente percebeu nessa carta, isso é para vocês perceberem em outras cartas. O M e o N dele parecem um U, entendeu? Tipo, aqui é um amigo, mas vocês estão vendo que ele vai escrever, ele vai puxando as pernas para cima, então é isso. Outra coisa, um ponto muito importante, eu não sei exatamente onde vai estar isso, mas calma, é aqui no final, mais ou menos. Vocês perceberam que ele ficou cansado, né? Ó, escreve, cansei. Vou escrever o que der. Mas aqui tem, querido evitar meus... Deixa eu pegar aqui a colinha. Sei que tem uma palavra que é escrito amor com o tiozinho, o chapeuzinho em cima do O. E isso foi um ponto que a gente trouxe, não sei se vocês se lembram, com o NHB que a gente falou muito sobre isso. Amor com acento no O, tipo, amor com acento, que em si já era estranho. E a gente foi estudando aqui. Amor, isso aqui é amor, tá, gente? Aqui é um A, aqui é um M, você vê que ele tá puxando os tracinhos, aí um O e esse R. Aí o acento. Esqueci o nome. Complexo. Isso. E aí a gente falou amor com acento circunflexo, como assim? Mas aí a gente foi pesquisando a gramática da época e a gente viu que antigamente amor era escrito sim com acento circunflexo.
Em algum outro momento também ele escreve saudoso. Ele fala tipo saudoso amigo. Alguma coisa assim. Mas saudoso ele escreve com crase, com a barrinha. Estou esquecendo tudo hoje. Mas ele escreve com a barrinha. A gente viu também que isso era uma característica da época. Então, é muito importante que até na transcrição seja feita uma pesquisa para entender a gramática da época e entender por que as palavras eram escritas de tal forma ou de tal forma. Pode falar, Letícia. Lá no final da carta tem, eu consegui ler assim, meus aplausos, a digna atitude do resto eu não entendi. Mas eu percebi que o G parece mais um J do que o G. Eu consegui entender que é digna a palavra, porque eu entendi o D, I e o NA, não podia ser J, entendeu? Aí o G dele parece mais um J do que um G. Foi uma coisa que eu observei. Aqui é digna atitude do distinto amigo. Isso aqui é amigo. Isso aqui é amigo, é muito importante. Preste atenção nessa palavra e olha essa daqui, que a gente já sabe o que é. Tá vendo? Olha como é parecido. Vocês conseguem ver essa semelhança? Sim. Enfim. Eu acho que é isso, né, Lício? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Vocês querem dar mais alguma adenda, meninas? Melissa e Júlia? Última coisa foi só que eu vi que a última linha tem escrito técnico de educação. Não sei se foi destinado a ele ou foi ele que escreveu. Deixa eu mostrar. Isso foi bem legal, porque no passado a gente ficou muito assim, o que é isso? Mas aqui está escrito, técnico de educandário. Eles aceitam a educação também, no gabarito fala. Não, é educação mesmo, educandário é outra palavra. Mas tem educandário por aqui, que é outra palavra que a gente encontrou. Muito louquinho. Mas é isso. Salva de palmas, galera! A gente vai colocar a nossa transcrição lá no grupo, viu, gente? De como ficou, para vocês, se quiserem comparar depois. Aí, tipo assim, você pode até tentar fazer a transcrição e façam a transcrição, mandem pra gente ou pra Alice e Malu, e depois aí a gente vai falando, tipo, a gente envia pra vocês como é a transcrição original. É isso. Reza a lenda de que a equipe que conseguir fazer uma transcrição boa, até amanhã às 8 horas vai ganhar ponto de Alice e Malu. Olha que alegria, gente. Luiz, você aqui. Vou fazer um coração, uma coisa romântica já. Não, Quem printou. Quem não printou... Minha mãe só. Tá gravando. Ela chegou agora do Proeja agora, gente. Só uma questão rápida, assim, sobre a carta. Vocês veem que tem a assinatura do técnico de educação, né? Como eu falei, é uma carta da Era Vargas, e ele está mandando uma mensagem, e esse técnico de educação, eu lembro na época, eu e Elissa, a gente procurando, ele é nome de escola, né? É um profissional da educação, e esse nome, quem assina, a gente também tem que botar o nome da pessoa, tá? Não, Luiz não quer um gato, Jonas, não precisamos de um gato nessa residência. Ela já tem 3 cachorros em Natal, tá certo? Já temos cachorros lá, já. Eu já tenho vocês para cuidar, gente. É muita coisa, vocês não acham, não? Eu acho. Ei, colega, chamou de animal. O zoológico Pera de que eu tô maluco. passando fome aqui, já faz 3 anos. Você para de fazer entrega, horroroso. Porque eu não disse nada disso. Péssimo, ele é péssimo. Não disse nada disso. Malu falou que odeia. Malu falou que odeia os primeiros anos, hein? Ixi. Que conversa. Tá bom, então. Malu não suportava mais cheiro de peixe quando entrava na sala de alimentação. Vocês deixem de história. Tá, só pra fechar aí essa questão da assinatura, tá? Tem que colocar o nome da pessoa, tem que descobrir quem é que escreveu o documento, tá? Tá certo? Mas é isto.
parabenizemos Potira da Liberdade pela belíssima apresentação, pela explicação. Já vi que temos fortes candidatos, né, a bons transcritores aí nesse ano, né? A Letícia, já vi que ela rolou uma identificação com a transcrição. É isso, né? Todo mundo acaba, às vezes, rolando mesmo uma identificação com um tipo de trabalho, com a transcrição, com as migalhas. A gente vai criando uma relação de afeto, gente. É isso. A história faz isso com as pessoas. O objetivo é esse. São pessoas apaixonantes, né? Que são apaixonadas pelas que fazem. Então, No meu caso é só da motivação mesmo. também. Mas a gente parabeniza aí, deixo meu parabéns para vocês aí da Potira, foi muito legal a experiência, assim como também foi de Cerberus, e que na próxima semana a gente consiga também fazer um encontro, né, tão bom quanto foi esse de hoje, tá? Um pouco antecipado por conta do feriado. O próximo encontro será numa quinta-feira, é isso? Porque a anterior foi na sexta, não é isso? Então, nosso próximo encontro é na quinta. Fala, Zayn, que eu tenho um recado que Maria Clara pediu para eu passar para vocês. Gente, só quero agradecer aqui, tá? Todo mundo que veio, todo mundo que teve dúvida, agradecer as minhas menininhas, agradecer a Alice por todo o auxílio e a Maluzinha por toda a sua beleza e presença. E obrigado, gente, de verdade, por todo o meu coração A por única estar coisa que eu aqui. sigo é a beleza e presença, não mais nada Não. do que isso. Não, Tudo isso bem, Zayn. É isso. Para, você tá me complicando, Malu. Não, eu tô usando as palavras que você disse. Você acabou de dizer que Não. a minha presença e beleza é o que... Vamos mudar de assunto. Bom, mudando de assunto, obrigado, gente, por todo o apoio. E Malu, por todo o apoio que você nos deu, tanto ano passado quanto esse ano. Tentando tapar E o que veio sol a da NHB. peneira. Ok. E Só um que vamos recado todos aí de... Luísa quer fazer Cala a uma boca. Maria Clara vai falar o recado ou eu falo, Maria? Eu só queria parabenizar mesmo a equipe, porque eu adorei a explicação, adorei a preparação dos usuários. Gostei muito da explicação. A didática foi muito legal. Tipo assim, na última explicação que a minha equipe falou, eu queria ter feito mais, até porque meu colega infelizmente teve um problema técnico de última hora. Mas, de verdade, vocês saíram muito bem. E no fato continue assim. Letícia, você foi maravilhosa. Continue dando motivação para pesquisar. Muito obrigada. Clarinha, quer dar um recado aí? Primeiramente, parabenizar a Potira, isso é maravilhoso, gente. A preparação de vocês incrível. E avisar que tem um post novo na área, então compartilha. O desafio da reunião é compartilhar. Eu quero ver todo mundo compartilhando nos stories e marcando, pra gente trazer visibilidade pra gente. Porque as reuniões aqui, vocês postem fotinha, tirem print, botam nos stories e marcam a gente.